tire esses 5 exercícios de coxa. A gente vai começar aqui no agachamento, que pode ser o agachamento livre ou no Smith, mas lembrando que dia 8 de maio, segunda-feira, vai ter promoção de todos os meus cursos, tá? Mais informações aqui nos comentários. Pois bem, o agachamento de fato é um ótimo exercício, a gente não vai tirar ele, mas eu gostaria de fazer um apontamento para algo que acontece, né? Eu vou pegar aqui, só a título de ilustração, 2 anilhas, que normalmente é o que o pessoal costuma utilizar mesmo, às vezes usa alguma madeirinha, alguma coisa, né? E aí o pessoal coloca aqui, e na hora de fazer o agachamento, porque quando tá fazendo o agachamento a pessoa tira o pé, né? O calcanhar. Então eu tô aqui agachando, ó, e começo a tirar o calcanhar. Por quê? Porque eu tenho a cadeia cinética posterior encurtada. Já vamos falar sobre isso. Depois que você clicar no gostei, se inscrever no canal enquanto você ouve a minha voz informativa. E aí você colocando isso, realmente, né? Aí te deixa mais confortável para fazer o agachamento. Só que, por alterar o seu centro de gravidade, isso gera uma pressão patelar, intrapatelar, maior. Isso pode causar problemas de joelho. Então, o adequado aqui seria o quê? Né? Não fazer a utilização desse salto, certo? E você fazer o agachamento até onde você consegue. E quando você começar a tirar o calcanhar do chão, talvez tirar um pouquinho tudo bem, mas não muito mais, e parar o exercício. E aí, como que você vai remediar isso, né? Porque isso tem que ser uma condição temporária. Vamos fazer alguns alongamentos da cadeia cinética posterior. Posterior de coxa, panturrilha, calcanhar, até mesmo glúteos, de repente pode ajudar. E tudo isso tem aqui no canal. Então é só você procurar Leandro Twin mais T. O nosso número 4 é o agachamento frontal, que pode ser feito no Smith, pode ser feito na barra livre, enfim. E não é um exercício que você deve tirar, mas é que tem pessoas que não conseguem acomodar a barra certinha no ombro. Então, ó, eu vou vir aqui atrás, só para poder filmar, tá? O certo seria eu tirar ao contrário, mas vai atrapalhar a gravação. Então aqui, você tem que acomodar bem nessa voltinha aqui, ó. Então terminou o trapézio e começou o ombro, você vai achar um ossinho aqui, ó, de terminar o trapézio e começar o ombro. Você vai apoiar aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou cruzar aqui na frente, tá, ó. Então eu tô pegando cruzado, ó. Marcações estão aqui, beleza? Uma marcação aqui, outra marcação aqui. Então eu vou pegar nessa marcação, porque para minha altura fica confortável aqui. Ó, tirei e agora eu vou tentar encaixar nessa voltinha, ó. Rolei um pouquinho para trás, aqui. Eu espero que não esteja pegando no microfone. Aqui está encaixado, aqui eu não tenho tensão no meu ombro. Eu consigo fazer agachamento, consigo fazer todos os movimentos perfeitamente. Se você tem o seu ombro muito fraco, porque algum tipo de força ainda é necessário, ou tem alguma lesão, alguma coisa assim, é melhor que você não faça. Então, o agachamento frontal, e que você tente simular ele, por exemplo, num agachamento no hack, ou alguma coisa assim. Então, caso o ombro, né, mesmo depois de você aprender a postura correta, esteja limitando o final do exercício, vou parar de agachar porque senão vou cair com a barra para frente, é muito melhor você fazer outro tipo de exercício. E lembrando sempre, tá, pessoal, aqui, ó, a gente tem a proteção, certo? No aparelho. Essa proteção é importante que a gente utilize dela, né? Então, não adianta eu tirar essa barra e levar ela aqui para trás, né? Eu vou e levo a barra e agacho aqui. Poxa, mas aqui, se der qualquer problema, seja pela frente ou por trás, eu não tenho nada. Se eu vou fazer o meu agachamento, eu utilizo, já que a minha gaiola tem isso, eu utilizo daqui, para se acontecer alguma coisa eu jogar a barra, ela não vai cair, não vai causar algum acidente grave. Número 3, a cadeira extensora, mas logicamente com uma especificidade, já que ela é maravilhosa. Primeiro aqui, vamos, antes de eu comentar, vamos só comentar aqui da postura. Ó. Tá percebendo que meu joelho está muito projetado para fora, né? Muito longe? Eu vou tentar fazer, né, o banco um pouquinho mais para baixo, para que o meu, aquela parte de trás do joelho, sabe? Onde fica o ligamento popliteo arqueato. Não, Leandro, claro que eu não sei disso. Eu nem sei porque eu decorei esse nome, viu? Na época de faculdade. Mas essa parte aqui de trás, ó, do joelho, ela fica ali próxima do apoio. Ó, agora aqui tá melhor para mim. Beleza. Quando eu for executar, né, a cadeira extensora, não é legal também fazer muito aberto, tá? Isso pode gerar uma pressão desnecessária. Então eu vou fechar um pouco mais o movimento, ok? E vou executar. Isso aqui é uma cadeira extensora muito bem executada. Agora, existem algumas variações onde você vai fazer um giro para que você foque em outras regiões. Então,
você já deve ter visto alguém fazendo a cadeira extensora girado com os pés para fora, porque isso vai me ajudar a trabalhar mais o meu vasto daqui, né, o vasto medial. Sendo que isso aumenta o grau de lesão gigantemente, né, na articulação do joelho, e o recrutamento mesmo é um pelinho acima, uma coisa que não faz sentido nenhum você pensar em executar. Não precisa nem falar com os pés girados para dentro, né, uma cadeira extensora kikiana, né, do Kiko do Chaves. Então não faz sentido nenhum, porque o risco de lesão é tão alto para você não ganhar quase nada. Então, cadeira extensora com os pés girados, melhor você tirar. Número 2, leg press e agachamentos quando você quer focar posterior. Então, pessoal, mecanicamente falando, isso daqui é um exercício de extensão de joelho, né, onde o quadril se movimenta junto e, consequentemente, a gente tem um trabalho ali do posterior muito mais de estabilização do que de movimento propriamente dito. Então, quando a gente pensa nesses exercícios para o posterior de coxa, não são bons exercícios. Logo, se você quer focar o seu posterior de coxa e está fazendo um monte de agachamento, leg press, saiba que não é o caminho. E tanto não é, hoje melhorou muito, é verdade, né? Mas isso eu estou falando quando eu comecei, uns 15 anos atrás, já estou ficando velho, que a gente via, por exemplo, aquele fenômeno das meninas com quadríceps gigantesco e posterior nulo. Porque antigamente parecia que era meio ignorado os exercícios e os treinos até mesmo de posterior de coxa. Então você tinha ali um treino, por exemplo, agachamento, que é legal, leg press, que é complementar, fazer uma passada, uma cadeira extensora, e aí colocava às vezes uma flexora ali no final, às vezes nem colocava, porque já trabalhou bastante. E aí ficava com o quadríceps gigante e o resto ruim. Então, agachamento e leg press para posterior de coxa, retire do seu treinamento. E eu vou falar de novo, né? O nosso número 1. Agachamentos e leg press, quando são executados assim, ó. A gente costuma ver isso, né? Durante a carreira, durante o tempo de treino, mesmo, né, como aluno dentro de uma academia, que é fazer um agachamento com extremo peso e um movimento encurtado, ó. Ah, porque eu quero focar mais determinada região, né? Então eu não quero fazer o movimento completo, ó, bati lá embaixo e subi, ó. Bati a bunda lá embaixo e subi. Não, vou fazer curtinho o movimento, para de repente focar mais alguma determinada região. Galera, isso é tão específico, mas tão específico que não faz sentido a gente se preocupar. Por quê? Quando você faz um movimento mais curto, o que você vai fazer? Você vai colocar mais carga. Porque o movimento está encurtado, então, né, enfim, você diminui a amplitude e você aumenta a sobrecarga. Só que, por exemplo, o seu joelho é o mesmo, certo? E principalmente o joelho sofre muito quando você faz um movimento curto na parte positiva. Um movimento curto na parte negativa a gente não costuma ver. E também não faria sentido, porque você poderia pensar em outras coisas para trabalhar mais os glúteos. Claro que você vai dizer, poxa, mas eu já vi um profissional fazendo isso, sei lá, um Jorlan Vieira da vida. Beleza, mas ali é uma coisa muito específica e que às vezes a preocupação nem é tanto com a condição motora, e sim com o resultado, né? Se for ferrar o joelho daqui 10 anos, isso não é uma coisa que eu estou muito preocupado. Então, saiba que tipo de treino é para você. Melhor que você faça o agachamento livre completo, o leg press completo, e se você precisar de alguma especificidade, você busca algum outro artifício. Vou deixar a indicação desse vídeo agora aqui para você aprender a como tirar as suas medidas, para você acompanhar os seus próprios resultados, isso 100% sozinho, sem você precisar de ninguém tirando as suas medidas. Clique aqui.